Glória a Deus, você pode sentar. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode abrir a Bíblia em 1 Coríntios 12, verso 24, amém? Primeiramente, muito obrigado, pastor, pela confiança. Muito obrigado você por estar aqui presente essa noite, amém? Eu acredito que Deus depositou coisas em meu coração e pode ter certeza, amado, que essas coisas que Deus colocou em meu coração, elas já mudaram a minha vida. Eu já tomei passos mediante essa palavra que com certeza determinarão os meus dias futuros. Amém? Então, vamos lá. 1 Coríntios 12, no verso 24, na parte B, diz assim: Contudo, Deus ordenou o corpo, concedendo mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desses corpos. Diga, individualmente. Eu sou o corpo de Cristo. Esse entendimento que nós devemos ter a respeito da nossa individualidade no corpo de Cristo é muito importante. Porque é através dele que nós entendemos, que nós conseguimos discernir o que é o corpo. Amado, se você não sabe o que você é, se você não sabe o que você tem, se você não sabe as suas capacidades, você vai prejudicar o corpo. E deixa eu lhe dizer uma coisa, tudo isso que eu acabei de falar, a Bíblia lhe diz. A Bíblia diz quem você é, a Bíblia diz qual é o seu talento, a Bíblia diz qual é, no que você tem aptidão. Amém? Deus nos fez, amado, para as boas obras. As obras que nós precisamos fazer, elas já estavam destinadas a ser feitas. Deus pegou e disse, então de Lucas vai ser bom para isso, eu vou colocar ele nessa obra. E quando nós temos esse entendimento, nós conseguimos andar verdadeiramente em unidade. Amém? O corpo de Cristo, amado, ele precisa que todos os seus membros estejam plenamente no lugar onde eles devem estar. Amém? Deus precisa que a sua mão esteja no lugar onde a mão dele tem que estar. Deus precisa que o dedo esteja no lugar onde o dedo tem que estar. Porque é com isso que todas as demais coisas vão começar a fluir. É com isso, com a justa cooperação de todos os membros, que nós vamos conseguir progredir. Amém? E é a unidade, é pela unidade, é através da unidade que nós podemos e nós conseguimos fazer com que as outras pessoas acreditem que Jesus Cristo nos enviou. Você pode abrir em João 17, no Evangelho segundo o apóstolo João, no capítulo 17. No verso 20, ele diz o seguinte: Não rogo somente por estes, ele está falando dos apóstolos, dos seus discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Você quer em Cristo? Glória a Deus. Então Jesus nesse momento estava orando por você também, estava orando por mim também, por intermédio da sua palavra. Verso 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Para que? A finalidade disso, a finalidade dessa unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amado, o mundo vai crer que Cristo é o enviado de Deus pela unidade da nossa igreja. Não só da Igreja Verbo da Vida, ou da Igreja Assembleia, ou Presbiteriana, ou qualquer outra denominação, mas pela unidade do corpo de Cristo. Essa é a última oração de Jesus no verso 17, antes da sua petição a Deus, para que afastasse dele o cálice. E nessa oração ele fez questão, amado, de dizer, olha, Deus, eu não estou orando, Pai, eu não estou orando justamente por causa desses aqui. Eu não quero que somente a igreja primitiva, que a igreja, qualquer outro tempo, período da história da igreja, seja unidade. Ele diz, todos que vierem a crer por intermédio dessa palavra. A doutrina dos apóstolos, o evangelho de Jesus, aquilo que nos salvou, amado, precisa
ter unidade. Porque sem essa unidade, como crerão que Jesus Cristo nos enviou? Como crerão que aquele que prega o amor, aquele que se entregou, aquele que era a semelhança do Pai, nos enviou, se nós não conseguimos ser a semelhança do nosso irmão? Porque é lógica básica, né? Se cada um de nós estamos tentando ser mais parecido com Cristo, então logo eu e você vamos nos tornar mais parecidos. Porque nós estamos buscando o mesmo alvo, estamos focando na mesma pessoa. Amém? E essa unidade não vem apenas a partir das mesmas ações, ou seja, dos mesmos gestos, dos mesmos atos, das mesmas palavras, mas ela vem também a partir do discernimento do corpo, como eu falei no começo. No momento em que nós entendemos a nossa função, a nossa parte no corpo, essa unidade começa a ser mais forte. Porque, amado, no momento que a gente não sabe, tem uma Alice nos Países das Maravilhas, tem uma parte que aquele gato que tem um sorriso gigantesco, a Alice está perdida, ele olha para ele e pergunta, para onde o caminho vai? Aí ele diz, para onde você quer ir? Eu disse, eu não sei. Para quem não quer ir, todo o caminho serve. Amado, se você não sabe para onde você quer ir, todo o caminho vai servir na sua cabeça. Eu estava vendo, tem um filme muito conhecido no meio gospel, também no secular, que é A Prova de Fogo, que é a história daquele bombeiro, né? Que ele se converte após a assistência do pai dele. E o pai dele, evangelizando para ele, ele diz, não, mas eu sou bom, eu ajudo pessoas. Ele era bombeiro, então ele salvava crianças, onde todo mundo fugia, ele ia atrás. Aí o pai dele disse, não, você é bom aos seus olhos. Os patamares de Deus, aquilo que Deus exige é muito maior do que aquilo que nós exigimos de nós mesmos. Essa frase me chocou muito. Ele disse, Deus considera o desejo adultério. Deus considera o ódio assassinato. Amados, os padrões de Deus são muito elevados. E qualquer grau, qualquer desvio que nós fazemos, quer seja para a direita, quer seja para a esquerda, nós saímos desse padrão. Nós saímos do caminho. E tem algo muito importante que eu recebi uma bronca uma vez de uma professora de matemática, que eu errei o grau. Ela disse, eu vou te mostrar o que acontece quando se erra o grau de um determinado ângulo. E, amado, pouca coisa. Agora diz, isso não é nada não, daqui a pouco se conserta. Com o tempo vai passando e vai aumentando, ao ponto que você em um gráfico não consegue ver as duas retas. Amado, as pequenas coisas, se nós não temos um entendimento nesse caminho que nós precisamos correr. Isso eu não estou falando especificamente de, eu não sei meu emprego, não sei o que eu vou fazer quando eu for para a faculdade. Não, amado. Se você não tiver convicção da sua posição em Deus, de filho, de servo, se você não tiver uma convicção básica que você é um pai, que você é um irmão, que você é um filho, que você é um tio, ou o que quer que seja, se você não tiver entendimento básico mediante a Escritura, você vai se desviar, você vai cair em algum momento. E esse cair, amado, eu não digo que você vai sair da igreja por causa disso, não. Você vai se perder aqui dentro. Porque para quem está perdido, para quem não sabe para onde vai, todo caminho serve. E esse servir é do nosso entendimento. Então, muitas vezes nós podemos estar enganados a respeito de coisas da nossa vida e nós levamos isso para o corpo. Quando nós não fazemos esse discernimento, quando nós não entendemos que a nossa existência, que nosso propósito, que aquilo que nós fomos predestinados a fazer vai ajudar o corpo, precisa ajudar o corpo e nós não buscamos, nós não nos voltamos para essa predestinação, nós não nos voltamos para esse propósito, nós prejudicamos todo o corpo. Amado, quando você sofre algum machucado, por exemplo, na sua mão, o que sofre não é sua mão, é seu corpo. Quando você perde uma perna, o que sofre não é sua perna, é o seu corpo. Quem sofre é você. Quem sofre é o seu sistema nervoso, quem sofre é todos os seus sistemas do corpo. E, amado, Cristo é o cabeça do corpo. Então, quando nós estamos em falta, nós prejudicamos todo o corpo. Amém? Glória a Deus. Algo me veio muito forte que diz, a minha falta irá afetar a vida do outro. Então, quando eu estou em falta, eu afeto todos aqueles que me cercam.
E isso quando nós vemos no âmbito da igreja, isso quando nós vamos para a igreja, isso é algo muito bem perceptível, amado. Se você está em falta e vai servir na diaconia, ou vai servir no louvor, vai ministrar, vai fazer o que quer que seja, você vai prejudicar o outro, porque você não conseguiu se resolver consigo mesmo. E pensando para ministrar essa palavra, quando eu recebi essa palavra de Deus, isso foi muito forte no meu coração. Eu não posso estar em falta. Eu não posso ter coisas pendentes, porque se eu tiver coisas pendentes, até uma boa intenção de eu querer ajudar a sua vida, de eu querer o que quer que seja, vai prejudicar. Porque eu estou 1 grau desviado. Porque eu estou 2 graus desviado. E amado, uma falta para mim é uma falta para o corpo. Uma falta para o pastor é uma falta para o corpo. Uma falta para você é uma falta para o corpo. No momento que você se prejudica, você prejudica também o corpo. E nós precisamos andar em unidade. Amém? E o caminho para nós conseguirmos chegar nesse ponto é a santidade. É a busca pela santidade. A santidade, ela não nos garante apenas a salvação. Ela não nos livra somente do inferno. Amado, ela faz com que nós corramos a nossa carreira perfeitamente. Ela faz com que nós vivamos todos os nossos dias. Ela faz com que nós completemos o nosso chamado. Cristo, ele completou o chamado dele em 3 anos. Ele começou o ministério no batismo, morreu, ressuscitou, passou 40 dias e foi. Esse período todo demorou cerca de 3 anos. Por quê, amado? Porque ele estava ciente de tudo aquilo que ele precisava fazer. Ele estava ciente do chamado dele. Ele sabia quem tinha enviado ele. Ele sabia o porquê que ele estava na terra. Ele sabia o porquê que ele tinha que orar. Ele sabia o porquê que ele tinha que fazer isso, fazer aquilo outro. Ele sabia o porquê que ele estava lá. E o porquê que ele sabia, amado? Comunhão com Deus. Santidade. John Bevere, no livro dele, ele diz que a santidade é a ponte para a intimidade com Deus. E se nós quisermos ser parecidos com Cristo, se nós quisermos ser parecidos com Deus, nós precisamos andar em santidade. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2, verso 1. Glória a Deus, glória a Deus. Na verdade, eu vou ler um pouquinho aqui, amém? Vai no 1, verso 22. Todos lá? 1 Pedro 1, verso 22. Amém? O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, ele diz o seguinte: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ele diz, amado, tendo purificado o vosso entendimento pela obediência, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amem uns aos outros. Porque a palavra, a semente que foi plantada em seu coração, amado, não foi doutrina de homens, não foi vã filosofias, não foi uma doutrina, que alguém pensou enquanto estava em um retiro espiritual de algum país, de não sei aonde, que diz, não, amado, o próprio Deus desceu à terra, encarnou e disse, é chegado o reino de Deus. E nós precisamos ter ciência dessa semente e andar de modo digno. Agora no capítulo 2, verso 1, ele diz o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós, diga eu, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo,
a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Agora pula para o 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, a pessoa de Cristo, a santidade de Cristo, ela vai ser manifesta para todos aqueles que, quando nós ministrarmos, quando nós estivermos no trabalho, pela unidade, pela santidade. Assim como Jesus orou no capítulo 17 de João, ele diz: Pai, assim como eu sou contigo, assim como eu estou em ti, e tu estás em mim, que eles estejam em nós. E, amado, novamente, essa é uma oração para mim e para você. O profeta Isaías, ele diz que Jesus viu o fruto do seu penoso trabalho. Amado, Deus nos conquistou pelo seu Filho. Deus nos resgatou da maldição da lei, do reino das trevas, do império das trevas. Através do seu Filho, Ele nos tirou tudo que nos era mortal, Ele tirou toda a maldição. Ele fez tudo isso na obra redentora de Cristo. E através da obediência, e através da busca incessante pelo genuíno leite espiritual, nós vamos crescer cada vez mais para a salvação. Amém? Você está sendo abençoado? Glória a Deus. Nós precisamos buscar a santidade e o desenvolvimento espiritual para conseguirmos cumprir o nosso papel no corpo. Amado, a excelência no serviço que nós tanto ministramos, que nós tanto enfatizamos, não é uma excelência prática, podemos dizer assim. Não é você, quando for tocar a música do jeito certo. Não é quando você for limpar a igreja do jeito certo. Não é só isso. A excelência é você estar com o seu coração no local correto, fazendo a coisa da maneira correta. A excelência, ela não está na maneira correta e nem pelo motivo correto. Ela está no conjunto de tudo isso. Ela está em você estar no local correto, fazendo a coisa correta, pelo motivo correto. Eu acredito que o pastor de Lucas, ele já ministrou umas 4, 5 vezes sobre o porquê você faz o que você faz. E, amado, a resposta para essa pergunta vai nos colocar num caminho de santidade. A menos que você seja, calvinista e acredito que você esteja predestinado à perdição. Aí você vai para o inferno. Mas graças a Deus, que segundo a sua presciência, assim Ele nos elegeu, para sermos santos, para andarmos em santidade e praticarmos as boas obras. Amém? A unidade, amado, ela é essencial, tanto para o crescimento nosso, quanto para o crescimento da igreja. Abra sua Bíblia em Atos. No capítulo 4. Não, perdão. Capítulo 2. Atos 2, 42. Chegou lá. Diz assim. Isso é logo após a primeira ministração de Pedro. Teve o avivamento de Pentecoste, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que estavam lá, e Pedro se levantou e ministrou para todos eles. Uma ministração excelente, amado. E logo após isso, ele fala que 3.000 foram batizados e aceitaram a Jesus Cristo. E logo depois ele conta como era a vida daqueles que se converteram. E ele diz: e perseverando na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amado, o nosso evangelho, aquilo que nós cremos, é baseado na doutrina de Cristo e na doutrina dos apóstolos. Na doutrina de Cristo, diga, na doutrina de Cristo, e na doutrina dos apóstolos. Esse é o evangelho que nós acreditamos. Não é da doutrina do verbo da vida, não é da doutrina da Assembleia, não é nenhuma igreja, muito menos a católica, muito menos qualquer outra. É na doutrina de Cristo
e na doutrina dos apóstolos. Nas cartas que Paulo escreveu, nas cartas que Pedro escreveu, nas cartas que João escreveu, nos evangelhos relatando a vida de Jesus, é nisto que nós cremos. Amém? Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, ou seja, guardaram diligentemente. Quando vinha alguma adversidade, eles se mantinham firmes naquilo que lhes foi ministrado. E em cada alma havia temor. Diga, temor. Tem uma série de ministrações, são 8 ministrações do John Bevere no canal Souza Produções. Eu recomendo que você assista. Amado, ele fala a respeito do temor do Senhor e aquilo é algo libertador. Vendo ministrações para poder ministrar para você essa noite, eu vi uma ministração do pastor Luciano Subirá. Não foi esse na igreja de Campina Grande, foi em outra igreja, não me lembro aonde. E ele fala, amado, do temor do Senhor como algo essencial para nós mantermos a nossa vida cristã. Porque muitas vezes nós entendemos o temor de maneira não errada, mas de maneira incompleta. Amado, o temor do Senhor é o medo do Senhor. O profeta Isaías, quando ele viu a glória de Deus, a Bíblia diz que ele se prostrou no chão e disse, ai de mim. E ele se levantou, e o anjo foi, né? Você conhece a história. Amado, e esse temor é o que nos faz lembrar incessantemente. Aleluia. Abre em Hebreus. Capítulo 12. Glória a Deus. Capítulo 12, ele está falando, eu vou ler a partir do verso 25. Mas só para dar um entendimento a você, ele está falando do contraste entre o Monte Sinai, que foi no Monte Sinai onde Deus deu a lei, e no Monte Sião, que aqui representa onde nós recebemos a nova aliança, onde nós recebemos Cristo, amém? E ele está falando sobre esse contraste, e ele diz no verso 21, ele diz, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, disse que Moisés disse, sinto-me aterrado e tremo. Amado, não sei se você se lembra bem como é que aconteceu essa entrega da lei ao povo. Moisés estava com o povo que tinha saído do Egito, e eles ficaram perto, eles chegaram ao Monte Sinai, e Deus disse a Moisés, deixa o povo aí, e sobe no monte. E, amado, a Bíblia fala que no monte, glória a Deus, no monte, no topo do monte, tinham trovões, raios, tempestade, ventos furiosos, vozes saíam como uma voz de muitas águas sobre o monte. E até um animal que tocasse no monte deveria ser apedrejado. De maneira tal que Moisés disse, sinto-me aterrado e tremo. E depois disso ele vai falando a respeito da nova aliança, de superiores promessas, e diz no verso 24, e a Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao de próprio Abel. Verso 25, tendes cuidado e não recuseis ao que fala, pois, se não escaparam aqueles que se recusam a ouvir quem divinamente advertia-o sobre a terra, muito menos nós, aos que nos desviamos daqueles que nos céus nos adverte. Amado, este que os advertia na terra, ele está falando de Moisés. Deus não falou com o povo, Deus falou com Moisés, e Moisés falou com o povo. E ele diz, não recuseis o que fala, pois como aqueles pereceram, porque não ouviram Moisés, quem dirá nós, que não ouvimos o próprio Deus? No verso 26 ele diz, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas,
ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permanecessem. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos de modo agradável, com reverência e santo temor. E agora no verso 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amado, aquele sentimento que Isaías teve, quando viu o Rei da Glória, era porque ele sabia, amado, que ele estava em pecado. Ele disse: eu sou homem impuro e habito no meio de homem de impuros lábios. E meus olhos viram o Rei da Glória. Ele estava com medo de morrer. Mas graças a Deus, porque Deus é misericordioso e nos salva. E não nos imputa o pecado. Antes, Ele entrega o seu próprio Filho em favor de nós. E amado, isso é algo muito importante. Nessa administração, Luciano Subirá, ele comentou, ele disse que o amor, ele fez analogia com um paraquedista. Toda vez que você vai saltar de paraquedas, ou você, ou a pessoa, o instrutor de salto, ele sempre está com 2 paraquedas. Um é o normal e outro é o reserva. O reserva tem 30% do tamanho do regular. E ele fala, amado, o amor para com Deus, o amor pela Escritura, o amor para com Jesus. E esse amor, ele enfatiza bem, não é você gostar de Jesus, é você guardar os mandamentos. Porque Deus diz, aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Amém? Falar, até papagaio fala. Mas fazer são outras coisas. Amém? E ele fala que o amor é esse primeiro paraquedas. Quando você, não sei se você já teve a oportunidade de ver algum vídeo, ou até mesmo saltar. Quando esse paraquedas se abre, começa aquela adrenalina de queda, porém quando o paraquedas se abre, vira calmaria. Você começa a observar a paisagem, você pode ver a paisagem, até ver alguns pássaros, porque é calmo e tranquilo. Mas, amado, nem sempre o amor é suficiente em nós para não nos fazer pecar. Muitas vezes nós, amando o Cristo, amando as Escrituras, nós pecamos. E aí onde ele fala, usa essa analogia. O temor é como se fosse o paraquedas de emergência. Ele comentou, ele disse, tem esse ditado, né, se você não vier pelo amor, vem pela dor. Ele disse, mas eu não conheço ninguém que não veio pela dor. Ele disse, por exemplo, eu me converti com 3 anos de idade porque eu ouvi sobre o inferno. Eu disse, eu não quero ir para aí. Então ele aceitou Jesus. E a partir da nossa experiência com Deus, a partir quando nós experimentamos Deus, experimentamos a sua palavra, experimentamos quem Ele é, nós ficamos. Amado, o temor do Senhor é o princípio para o nosso crescimento. Se nós não tivermos temor do Senhor, amado, nós vamos acabar caindo. Muitos dos pecados que eu cometi, não foi porque eu deixei de amar Deus, ou porque eu deixei de ter amor com Cristo, ou pelas Escrituras. Foi porque me faltou temor ao Senhor. E esse temor ao Senhor, amado, não era esse temor ao Senhor forte o suficiente para lhe fazer parar, não é um temor de, Deus é grande, né? Não, amado, é que Deus é fogo consumidor. Amado, Ele quer que nós estejamos perto, Ele quer que a salvação dEle chegue até nós, Ele quer que nós sejamos salvos. Mas se você não quiser, se eu não tomar uma opção disso, Ele não vai ter opção a não ser lhe consumir. Porque não é na natureza dele, ele não pode se associar com o pecador. Por isso que ele mata o pecador e o ressuscita como justo. Aleluia. É por isso que Paulo fala, nós que já morremos para todos os nossos pecados, delitos, transgressões, e fomos ressuscitados com Cristo. E amado, nós precisamos entrar nesse ambiente de santidade, a partir quando nós buscamos verdadeiramente o Senhor. E essa busca verdadeira não precisa ser, na verdade, algo envolvido de emoção, envolvido de motivação até. Ela tem que ser envolvido, amado, de uma forte vontade e de uma disciplina. Amado, assim como amar é uma decisão,
o arrependimento também é uma decisão. Você decide se arrepender. Muitas vezes você pode sentir uma vergonha, algo do gênero, e se arrepender ali contrito de coração, movido por uma motivação, até mesmo por uma unção. Mas, amado, essa motivação um dia vai acabar. É por isso que muitas pessoas até dizem, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Por quê? Porque uma vez a gente tinha esse primeiro amor, e agora não temos mais. Por quê? Porque a motivação, amado, ela vai acabar. Ninguém acorda todos os dias motivado. Ninguém acorda todos os dias, que legal ser crente. Que legal ter que declarar imposto. Uhul! Não. Nós fazemos porque é certo. Nós fazemos porque nós temos disciplina. Nós fazemos porque é o certo a se fazer. E nós conseguimos fazer isso no momento em que nós tiramos as nossas atenções das coisas que passam por aqui. Nós tiramos as nossas atenções das adversidades, dos pecados, das mentiras, das fofocas. Quando nós tiramos isso, nós olhamos para o prêmio da nossa vocação. Quando nós olhamos para o prêmio esperado por nós, quando nós olhamos para aquela coroa de glória que vai estar lá. E Paulo diz que não tem como mensurar, incomparavelmente melhor, aquilo que nós vamos receber pela nossa obediência, do que o prazer momentâneo do pecado. Amado, Deus nos libertou, Deus nos vivificou em Cristo. E, amado, no momento em que nós nos achegamos mais a Ele, nós começamos a realmente entender o que nós precisamos fazer para mudar isso. Qual é a decisão que nós precisamos tomar? Amado, se você quiser emagrecer, você vai precisar tomar uma decisão. Você vai precisar, eu vou fazer isso aqui. Você precisa ter um planejamento. Isso saudável, né? Se você não quiser, você pode cortar um pedaço do braço e você vai perder uns 5, 10 quilos. Mas se você quiser emagrecer, conservando todo o seu corpo, conservando até suas funções, você precisa de um planejamento. E muitas vezes você precisa até mesmo de uma orientação. E graças a Deus, pela sua palavra, que nos dá a capacidade, nos dá o plano, nos dá o trilho, nos dá o caminho para a salvação. Pastor Luciano Subirá, eu gosto muito dele, né? E ele tem uma ministração dele que ele diz que a salvação, amado, ela ocorre em 3 etapas. A primeira é quando você se converte. A segunda é quando você está convertido. E a terceira vai ser quando Jesus voltar. No momento em que nós aceitamos a Cristo, nós somos vivificados, nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Nós entendemos que o nosso espírito foi completamente recriado. Porém, como nós lemos em 2 Pedro, ele diz, despojando de todo dolo, avançamos para a nossa salvação, para o crescimento da nossa salvação. E quando Jesus Cristo voltar, a carne irá se converter, digamos assim. Aquilo que era corruptível será revestido de incorruptibilidade. Aquilo que era impuro será revestido de pureza. Nós teremos um corpo transformado. Amém? E só abrindo parênteses, né, eu estava vendo um debate, e amado, nós não teremos um novo corpo. Amém? Nós não acreditamos em reencarnação. Se você morrer e ressuscitar em outro corpo, isso é reencarnação. Amém? Nós não teremos outro corpo. Nós teremos esse corpo transformado, glorificado. Amém? A semelhança de Cristo. Tanto é que quando ele ressuscitou, ele mantinha as suas marcas. Amém? E agora eu gostaria de chamar de Lucas, Milka. Você pode abrir sua Bíblia, amado, em Romanos, no capítulo 12. E ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, no versículo 1, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo santo, vivo e agradável a Deus.
vosso corpo por sacrifício, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amado, no momento em que nós nos oferecemos a Deus como sacrifício vivo, e isso ele está falando culto racional, ou seja, ele está dizendo, você vai raciocinar, você com seu intelecto, você como uma pessoa dotada de capacidades cognitivas, vai tomar uma decisão de oferecer o seu próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, abra sua Bíblia também em Colossenses, na verdade, só colocar aí, Vinícius, a gente ganhar tempo. Colossenses 3, verso 1. Aleluia. Colossenses 3, verso 1. Ele diz, portanto, se fosses ressuscitados, diga, eu fui ressuscitado juntamente com Cristo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive à direita de Deus. Amado, esse é o entendimento que nós precisamos ter. Esse é o entendimento. Paulo em Filipenses, agora vou precisar abrir. Obrigado, Espírito Santo. Em Filipenses, no seu capítulo 3, a partir do verso 12, ele diz, não que eu já tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amado, Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Deus não se agrada daqueles que chegam em um patamar e voltam. Não. Nós não podemos lembrar do nosso passado e achá-lo grande. As coisas que você fez, amado, já não importam. O que importa é o que você vai fazer de hoje para frente. Paulo diz, nós não podemos andar de maneira diferente, todavia andemos de acordo com as coisas que nós já alcançamos. Andemos de acordo com a soberana vocação de Cristo Jesus. Amado, não foca no teu passado, não foca nos teus erros, foca em Cristo. Pensar nas coisas lá do alto. E essa música que eu pedi para tocar, amado, é uma música de Rodolfo Abrantes. Ele tem uma letra que muitas vezes eu me recordo nela quando eu me entrego a Jesus, quando eu estou orando, fazendo um devocional, coisa do tipo. Porque, amado, que letra inspirada. Eu tenho certeza que ele escreveu aquilo dali numa motivação tão grande pelo Espírito. Porque ela diz algo que para muitas vezes nós falamos e não significa nada realmente dentro de nós. Ele diz, Todo-Poderoso seja o centro do meu ser. Me toma em tuas mãos e mostra-me o teu reino. Com o meu corpo eu te glorificarei. Te dou o meu coração, faz nele a tua tenda. Amado, quantas vezes nós falamos motivados, muitas vezes animados, correndo pela igreja, chorando no nosso quarto, fizemos várias declarações a Deus como esta. E nós, após isso, caímos. Nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo,
santo e agradável. Nós pedimos, Deus, que o meu coração seja o teu altar, um altar de bênção, um altar de honra, um altar digno, que o teu templo, que sou eu, seja uma expressão da tua glória. E muitas vezes, após essa oração, no outro dia nós pecamos. Nós transgredimos, nós andamos sem ter o temor ao Senhor. Amado, novamente eu vou dizer isso a você. Quando eu recebi essa ministração semana passada. E eu sei porque sei que essa ministração divisou de algo na minha vida. Não porque eu estou aqui ministrando, mas porque ela mudou a minha vida assim que eu a recebi. Ela me fez tomar decisões, romper barreiras que eu nunca tinha feito antes. E isso, amado, é o que eu espero que tenha resultado em você essa noite. Não que você tenha se admirado, que você fique maravilhado, não. Mas que você consiga pegar nessa ministração o entendimento necessário para você tomar uma decisão. E essa decisão, amado, ela precisa ser feita todos os dias. Amado, a nossa salvação, por exemplo, se nós aceitamos Jesus ontem, isso não nos legitima a esquecer disso e viver a nossa vida como se nós não fizemos nada. Amado, essa decisão tem que ser todos os dias. Todo-Poderoso seja o centro do meu ser. Habita dentro de mim. Não, assim como Davi disse, amado, Davi tinha cometido adultério e mandado matar o marido da mulher que ele adulterou. Ele derramou sangue inocente e foi adúltero. E depois disso tudo, ele como rei da nação, ele não disse em nenhum momento a ninguém. Disse, olha, perdão por eu ter pecado, eu não queria matar ele. Eu não queria adulterar, não. Ele, contrito, disse a Deus, eu pequei contra ti, contra somente ti pequei. Tem misericórdia de mim, não apartais de mim o teu Espírito. Amado, é esse entendimento que nós precisamos ter. Quando nós cometemos algum pecado, além de nós danificarmos o corpo, nós atrapalharmos o nosso chamado, nós colocarmos problema na vida do pastor para resolver, nós também aborrecemos o próprio Deus. O próprio Deus se entristece quando nós não prosseguimos do modo que nós precisamos prosseguir. Eu gostaria que você escutasse essa canção, se você conhece. Gostaria que você ficasse livre nesse momento. Se você quiser ficar de pé, fique. Se você quiser se ajoelhar, fique. Amém? Mas não deixe com que essa canção seja mais algumas palavras soltas ao vento, ou alguma declaração que você vai fazer errado. Se você quiser, pode ficar de pé, pode se ajoelhar, pode ir lá para trás, pode andar, se ajoelhar. Amado, mas foca nesse momento. Destina esse momento para você se examinar e você conseguir fazer esse discernimento do corpo. Dizer, Pai, eu reconheço o teu chamado, eu reconheço a tua vontade na minha vida. Se você ainda não sabe o seu chamado, amado, busca Ele. Pede a Deus para que Ele lhe revele. Olhe para as suas aptidões, olhe para aquilo que você é bom, veja no que você se encaixa. Amado, você não nasceu por acaso. Antes mesmo de você nascer, Deus já lhe escolheu, Deus já lhe predestinou, Deus já lhe salvou. Glória a Deus.